Boa noite, galera, tudo bem? Sou Denise Brianza, e estamos aqui em mais um Talks Você Profissional, trazendo convidados para lá de especiais em sua área de especialização, sua área de atuação. Hoje, a Luz não quis privilegiar esse momento, mas a gente vai ser luz aqui, hein, gente? Mas eu estou um pouco escura aqui, mas espero que dê para ver bem. Tá bom? Hoje nós vamos falar com uma cozinheira ou com uma chefe de cozinha, né? O que será que é certo? Você sabe? E oferecer para vocês mais dicas de profissão, né? Como se tornar um cozinheiro, né? Como que é esse processo? Vamos conhecer uma história super especial. E cozinhar, né? O que que é cozinhar, gente? É tão bom. Eu adoro cozinhar. Existem pratos, né, que a maioria dos pratos, na verdade, a gente não come por fome, para se alimentar, mas a gente come para trazer o quê? Alegria, prazer, né? E tem pratos que nutrem a nossa alma, não é verdade? E os cozinheiros são responsáveis por isso. O segredo, né, de uma boa comida, a gente pode dizer que está naquela paixão, naquele amor, né, que a gente dedica naquele prato, na entrega do cozinheiro em relação àquele prato que ele está fazendo. Então, o cozinheiro, ele vive de aventuras, ele desbrava novos sabores, ele inventa e reinventa receitas, enfim, combina ingredientes diferentes. Para quê? Para despertar a gente, né? Aquela emoção, aquela sensação de bem-estar, de prazer. Cozinhar é um ato de amor, né, gente? Vamos combinar. Na cozinha, tudo a gente pode transformar, né? A gente se transforma e transforma também as pessoas através dos pratos. Não é assim? E hoje eu tenho também, a Nath não estará comigo, né, minha parceira, mas tem outra parceira de trabalho, que é a Kemily. Vinha cá, Kemily, vinha conosco compartilhar. Olá, Kemily, boa noite. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Adorei, né? Vim semana passada, adorei. A Kemily falou com a gente semana passada, contando para ela o que é ser um administrador de redes sociais. Não é, Kemily? Exatamente. Eu trabalho com social media. Vim aqui semana passada, gostei tanto que voltei. Boa noite, gente. É um prazer enorme estar aqui. E para falar com essa chefe. Sim, Ai, sim. estou super animada. E você cozinha? Arrisco. Digamos que eu arrisco, né? Eu tento assim. Pra mim, tudo tem que levar orégano e pra mim já tô chefe já. Eu falei, coloquei o orégano e já tô chefe, Botou um gente. tempero especial, já faz toda a diferença, não é Já verdade? tô chefe. Mas fiquei super animada, né? Porque é uma profissão assim que pouca gente fala, né? Que a gente às vezes não fala tanto e que muitas pessoas gostariam de saber mais. Muita gente quer saber mais. Às vezes cozinhar não é só o cozinhar do dia a dia. A gente quer, assim, né, se tornar especialista. Então, adorei o tema e tô aqui, gente. Que bacana. Quem sabe não vislumbram, né? As pessoas não vislumbram uma nova perspectiva, É, uma nova forma de lidar com a sua carreira, né? De fazer uma transformação, fazer uma transição. Eu vejo que a gente ainda tem, né, muitos preconceitos em mudar de carreira. Por que não? Por que não começar de novo e começar diferente? Então, vamos falar com a nossa convidada hoje, Alice Greco. Venha conosco. Oi, boa noite. Boa noite, Alice. Super Boa noite. bem-vinda. Obrigada, Denise. Boa noite, Emily. Obrigada pelo convite. Estou super animada para nossa conversa. Porque cozinhar, todo mundo fala que cozinha, né? Agora, quem entende Sim, mesmo do assunto, tecnicamente falando, não é verdade? sim, é bem diferente, né? Cozinha profissional da cozinha de casa, assim. Sim, verdade. Eu acho que eu sou chefe de cozinha dos finais de semana. Só penso, né? Ah, é nada, deve ser mesmo. Aí, dizem, né, Alice, que a gente já É, já vai entrar na sua apresentação, mas dizem que o cozinheiro está sempre com as mãos machucadas, né? Porque eu acho que eu é cozinho verdade. amador. Aqui, Olha lá, eu queimei hoje a mão. sempre, eu tô sempre cortada, eu tô sempre queimada. Sempre. Não tem Então, é como. verdade. Ufa, me salvei dessa. É verdade.
Fui cozinhar hoje, queimei minha mão. Falei, ai, meu Deus. Aí lembrei de você na hora. Falei, meu Deus. Sim, eu tô sempre assim, tô sempre machucada, tô queimada aqui, ó, também. Não tem como. Porque às vezes a gente é um pouquinho de desatenção, já era. Se você não tá Exato. 100% olhando ali focado, esquece, você se machuca mesmo. E não tem jeito, né? Você muitas vezes viaja, acaba se distraindo, Sim, não tem às vezes você jeito. tá fazendo uma coisa, mas você tá preocupado com outra, olhando a outra, quando vai ver, pum, já foi. Já era. É. Mas assim, eu acho que em casa é um pouco pior, porque você tá em casa e você fica prestando mais atenção na sua dor, assim, tipo, ai, me queimei, droga. Mas quando você tá, pelo menos quando eu tô trabalhando, é tipo, ah, tá bom, queimei, tá, mas eu tenho tanta coisa pra fazer que você nem. Depois eu vejo isso aqui, sabe? Deixa eu Nem tá falar, doendo. né? É, De é menos. assim, sim. Mas, Alice, conta pra gente, quem é Alice Greco? Se Bom, apresenta. oi, gente, meu nome é Alice, eu tenho 24 anos, eu sou formada em gastronomia pela Embi Morumbi e bom, eu sou formada desde que eu terminei, assim, eu terminei o colégio, fui fazer gastronomia e eu trabalho na área desde então. E eu já passei por alguns restaurantes bons, restaurantes não tão bons, já passei por hotéis, é, eventos, já trabalhei muito com evento, com buffet, já trabalhei um pouquinho em cada área assim da gastronomia e eu posso dizer que eu gosto muito, assim, é uma coisa que realmente faz meu olho brilhar, sabe? Então, mas eu também tenho o pé no chão em relação à minha profissão, sabe? Então, acho que vou ser bem sincera aqui na live, vou falar todos os pontos que eu acho que são positivos, porque eu acho que tem, assim, principalmente pela paixão, que acaba sendo uma coisa que as pessoas vão para essa área por conta da paixão, mas também tem um lado bem difícil e bem pesado que a gente vai falar sobre ele, né? Ah, a gente vai falar sobre tudo. Vamos sim. Que a gente precisa trabalhar com transparência mesmo, contar para as pessoas, né, qual é real, né? Quais são os desafios da profissão e os perrengues, quais são as coisas boas, mas sempre tem alguma coisinha ali que te fala, no fundo, continua, né? Permaneça, vamos em frente. Quando eu fiz Sim. quando nós fizemos a live semana passada com a Kim, ela falou, tinha alguma coisa que falou ali no meu coração, né? Então, o que te moveu? Ele disse assim, o que te fez procurar gastronomia? Falou, não, preciso escolher uma profissão, porque tem essa pressão, né? A gente Tem super. fala, bom, e Ah, agora como é que eu faço? comigo, na verdade, não foi nada lindo, romântico, sabe? Foi bem prático, assim. Eu tava no colégio, eu tinha que escolher o que ia fazer da vida, né? Faculdade, com aquela pressão, coisa toda. E aí, na época do colégio, eu tinha muita dúvida, assim. Eu pensei em muitas coisas, pensei em jornalismo, pensei em marketing, pensei em publicidade, pensei em várias coisas. E aí, na época, o meu colégio fez um teste vocacional com a gente, né, com o pessoal do terceiro ano, e dentre as opções tinha gastronomia. Aí eu fiquei tipo, será? Será? Eu não era assim de cozinhar, sabe? Eu não, nem ligava nada. Aí fui estudar um pouco sobre a profissão, sobre a área de atuação, sobre como é o trabalho em si, né? Tipo, eu sabia que para mim eu não ia ser bom, sei lá, não ia funcionar num trabalho de escritório das 9 às 6. Eu sabia que eu não funciono desse jeito, né? Então eu comecei a levar em consideração fazer gastronomia. E aí a minha escola fez uma visita na Embi Morumbi, né? E aí a gente visitou o campus que tem gastronomia lá. E é um campus lindo, tem uma super estrutura, sabe? As cozinhas são lindas, aí você vê todos os alunos uniformizados, fazendo as aulas práticas ali, é tipo... Aí eu fiquei doida, fiquei enlouquecida. Falei, não, quero fazer isso aqui, gente, quero fazer isso aqui. Aí eu fui falar pra minha mãe, vou fazer gastronomia. Ela, vai sim, vai. Aí eu falei, não, eu vou. E aí eu fui. E assim, eu dei muita sorte, porque assim que eu comecei o curso, eu já gostei muito, eu me apaixonei, assim, eu me identifiquei muito, eu gostava de estudar, sabe? Tipo, eu queria estudar muito. Eu chegava em casa, eu queria estudar, eu não queria fazer outra coisa, sabe? Eu queria fazer o plano de ataque, que é tipo um checklist para aula prática do dia seguinte, sabe? Assim. Então, foi assim que eu escolhi, tipo, eu dei sorte porque realmente bateu, sabe?
Você me Deu contou que match. fez testes, né? Deu match, exato. Deu match. Mas é bom, né? Quando dá match, faz toda a diferença na vida da gente. E Foi como você disse, ótimo. né, Alice, não é fácil. Toda profissão tem a parte mais difícil, a parte mais desafiadora, não é? E se você não gosta daquilo que você faz, puxa vida, fica tudo muito mais difícil, porque às vezes essa parte fica muito pesada, né? É Você não verdade. consegue dar a volta por cima e olhar os pontos, os aspectos positivos, as coisas boas, Acho né? que fica mais difícil de se dedicar também, né? Quando você não gosta. Sim, sem dúvida. Exatamente. Mas você falou que já chegava em casa e já queria estudar. Você se apaixonou totalmente. E quando é que você, assim, atingiu aquele ápice? Foi no primeiro prato? Como é que foi esse primeiro prato para você? Como é que foi, assim, a primeira experiência que você, o olho brilhou, você ficou emocionada? Como é que foi? Conta pra gente. Então, né, como eu falei para vocês antes, eu não cozinhava nada, tanto que eu já tinha comentado com a Denise, né, eu não acho que a cozinha, saber cozinhar, seja necessariamente só um dom, sabe? Eu acho que sim, tem gente que nasce com esse dom, sabe cozinhar tudo e nunca estudou sobre o assunto. Só que comigo não foi assim. Eu realmente eu aprendi, sabe? Eu aprendi a cozinhar. E na faculdade, assim, logo no primeiro semestre que a gente tem as técnicas básicas de cozinha, né? Eu já gostei muito, tipo, ali eu já queria saber fazer tudo, eu sou muito atropelada, assim, sabe? Tava no primeiro semestre, eu já queria saber todas as matérias, eu já queria fazer tudo, e só que eu já me apaixonei ali, entendeu? E aí a faculdade são 2 anos. No quarto semestre, que a gente tem cozinha brasileira, assim, para mim ali foi o ápice que a minha mente fez assim, ó, tipo, a gente tem uma tendência muito grande a o Brasil, a gente tem uma tendência muito grande a valorizar coisas de outros países, né? A gente tem, sei lá, a gente endeusa Estados Unidos, França, Europa, enfim. E na gastronomia não é muito diferente, né? Todo mundo leva muito em consideração a gastronomia francesa, porque tem a sua cultura, tem sua bagagem, né? As técnicas saíram da culinária francesa, mas assim, o Brasil é tão rico em ingredientes, sabe? Em matéria-prima, em técnica, em sabor. E quando eu estudei tudo isso na faculdade, eu me apaixonei, assim, eu falei, caramba, eu não tinha nem ideia, sabe, assim, de toda a riqueza que a gente tem aqui, e a gente nem tchum. Ai, que bacana, legal, legal de você falar, né, de valorizar a nossa cultura, a nossa comida, né, Sim, as possibilidades que nós temos aqui. Isso tem a ver, Alice, com gourmetizar? A gente ouve muito falar isso, gourmetizado, né? A pipoca gourmetizada. eu Então, acho que acho que tem a tem, ver com isso, sim. com essa perspectiva de olhar os alimentos de uma forma diferenciada e dar um novo valor a eles, é isso? Eu acho que o gourmetizar, né? Sei lá, eu tenho um pouco aversão a essas coisas assim, né? Porque, sei lá, as pessoas elas só estão vendendo ali, né? Elas querem vender o brigadeiro gourmet. Que é brigadeiro gourmet, gente? Gourmet por quê? O que tem aí que ele é gourmet, sabe? O conceito de gourmet para os franceses é uma pessoa que gosta de gastronomia, ela gosta de comer, ela gosta de cozinhar, ela gosta de estar em volta da boa mesa, sabe? Com comida boa, matéria-prima boa, bons vinhos. E esse gourmetizar, não sei, não faz muito sentido, assim, sabe? É você querer colocar um luxo em cima de um negócio simples para vender, entende? Uhum. Sim, Não sim, então eu sei. imagino que seja só marketing, né? Sim. Nunca gostei dessa palavra, agora que eu não vou usar mesmo, né? Não necessariamente faz Os sentido. Assim. profissionais de marketing choram nesse momento. A Mas gente chora. E você tem acha que tantos outros jeitos, assim, de vender, né, que, sim, não sei é? lá. E falar É chefe de verdade. cozinha, o cozinheiro, a gente falou muito sobre isso, né? Você acha que isso é gourmetizar também o nome ou não? Super, Qual que é a super. diferença? Porque, assim, né, acho que principalmente depois que começaram esses realities de TV, a profissão foi vista de uma forma muito mais glamourizada do que ela realmente é, sabe?
Então, as pessoas, querendo ou não, ainda existe um preconceito com o cozinheiro, sabe? As pessoas ainda pensam como subprofissão, pessoas que não tiveram outra oportunidade na vida e hoje elas são cozinheiras porque foi o que a vida proporcionou, assim, sabe? Sem muita opção. E aí elas colocam o nome de chefe de cozinha para, sei lá, não associar essa imagem do cozinheiro que elas criaram, que elas carregam, enfim. E, na verdade, o chefe de cozinha é um cargo, né? Então, por exemplo, você só é chefe se você é realmente chefe de alguma cozinha, sabe? Se você é dono e chefe de um restaurante, ou se você comanda alguma cozinha. Agora, cozinheiro é, sei lá, todo mundo que atua na área, que é auxiliar de cozinha, cozinheiro. Quem se forma em gastronomia pode ser chamado de cozinheiro, né? Também tecnólogo em gastronomia, mas de forma mais fácil é cozinheiro. Então, eu me considero, né? Eu sou cozinheira, porque é o que eu faço. Hoje em dia é a minha área de atuação. Então, sem chefe de cozinha, assim. Eu entendo quem chama, não acho ruim, porque as pessoas às vezes nem sabem, né, que existe essa diferença, assim. Mas sempre que eu posso, eu explico, porque também faz parte sei lá, é meu papel ensinar as pessoas sobre a minha profissão, assim, né, para tirar essa visão ruim. Sim, sim, sem dúvida. O Exatamente. Jonathan Camargo, ele fez um comentário aqui, compartilhando com vocês. Acho que vale pelo poder comercial, mas não faz muito sentido mesmo. Não é É isso, isso. né? Ele está concordando conosco aqui. Depois que ela explicou, assim, né, ficou muito mais claro. E você disse que você tem esse papel de mostrar para as pessoas o que é a sua profissão e como é que é. Então, conta, assim, pra gente o que você acha que é super importante de competência, se é o emocional também, que super conta, né? A gente vê esses realities e eles falam que é muito emocional, então conta que a gente quer saber. Quais competências são essenciais para um cozinheiro, né? Chefe de cozinha, não, Sim, cozinheiro. para o cozinheiro. Olha, eu acho que é essencial, assim, mais que tudo, você querer aprender, sabe? Os profissionais que querem aprender, que eles estão dispostos, sabe? Que eles têm humildade para aprender com quem estiver ali na cozinha para ensinar. Acho que isso é o mais importante. Mas também organização, porque a cozinha funciona muito em linha de produção, sabe? E o cozinheiro que não consegue ter a sua própria organização, ele fica muito atrapalhado, assim, ele não consegue raciocinar, ele não consegue cumprir as tarefas, ele não consegue chegar no tempo, né? Porque a gente tem um tempo, realmente, muito. Todo dia, né? Pensando aqui num restaurante, todos os dias o restaurante abre no horário X, por exemplo, 7 horas. Então você sabe que até as 7 horas você tem que estar com a sua praça, né? Depois a gente pode explicar o que é praça, mas você tem que estar com a sua praça montada. Então, o seu mise en place tem que estar pronto até, sei lá, 5 horas, porque você sabe que 7 horas o restaurante vai estar aberto. Se você não tiver organização, se você não conseguir pensar, raciocinar o que demora mais, que você precisa fazer antes, o que demora menos, que você pode deixar para depois, já era. Então, organização é uma competência. Emocional, com certeza, porque é um trabalho sob pressão, bastante. Então, é bem estressante. É estressante porque a gente está lidando com pessoas que estão no seu horário de descanso, no seu horário de lazer. E, obviamente, elas não querem demora, sabe? Elas querem ser atendidas rápido. E também pressão, porque são muitas pessoas dentro da cozinha que estão fazendo trabalho estressante, perigoso, cansativo. Então, às vezes acontece de, sei lá, brigarem. E como é um ambiente mais informal, então, assim, é muito diferente de um ambiente corporativo, entende? Então, eu acho que o psicológico conta muito também. Mas eu diria que ter vontade de aprender e ser organizado são os principais. E olha, tem uma pergunta aqui do Nicolas. Existem outros cargos dentro da cozinha? Né? Ou as divisões são apenas entre chefes e cozinheiros? Acho que é uma pergunta bem interessante. Muita gente deve ter essa dúvida. Né? Eu imaginava assim, chefe, nem sabia do chefe, né? Para mim era cozinheiro e auxiliar.
Sim, não, existem, sim. Tem o estagiário, né, que, como em qualquer lugar, tem auxiliar de cozinha, que é o que auxilia o cozinheiro, tem o cozinheiro, e dentro do cozinheiro tem níveis, então tem o cozinheiro 3, tem o cozinheiro 2, tem o cozinheiro 1, tem o subchefe, que é a pessoa que substitui o chefe. Então, geralmente, nesses grandes restaurantes, onde tem chefes famosos, o chefe, ele fica pouco na cozinha, ele tem outras coisas para cuidar, geralmente ele dá muita entrevista, ele viaja muito, mídia social, essas coisas. Então, desculpa, quem acaba cuidando da cozinha mesmo é o subchefe. Então, ele tem todo esse encargo de cuidar dos cozinheiros, do dia a dia. Então, tem subchefe e depois o chefe. E aí tem também a confeitaria, né? Que é separado da cozinha. E confeiteiro não é cozinheiro. E cozinheiro não é confeiteiro. Ah, não, são profissões. Você, para ser confeiteiro, você não precisa ser cozinheiro. É isso? Não, você não precisa ser cozinheiro. Você pode se especializar em confeitaria e ser só confeiteiro. Entendi, uma outra profissão. Também não sabia. Não sabia. Era o Não sabia cozinheiro, tudo. né? Ele primeiro o cozinheiro que se especializaria Não necessariamente. Cozinheiro que faz doce pra mim. Eu falei, ele faz doce e faz salgado. Eu achava que todo cozinheiro fazia doce e salgado, gente. Eu, por exemplo, sou uma negação no doce, assim. E a gente até brinca, né, na cozinha, quando a gente vê uma sobremesa mais ou menos, a gente fala, isso aí é sobremesa de cozinheiro. Cozinheiro que fez isso aí. Porque Olha, não é elaborado, sabe? Você sabe que é uma boa sobremesa quando foi um confeiteiro que fez, tem técnica, sabe? São vários elementos num prato. Agora, quando é um negócio mais assim, você fala, isso aí foi cozinheiro, né? Só pode ser. E qual a sua Muito boa. especialidade, Alice? Olha, ainda tô descobrindo minha especialidade, sabe? Eu, sei lá, eu acho que eu ainda tenho muito para aprender, assim, nessa estrada da cozinha, sabe? Ainda tem muitos restaurantes que eu quero trabalhar, principalmente fora do Brasil. Então, eu ainda vou descobrir minha especialidade, assim. Mas desde que eu comecei a trabalhar, a maioria do tempo eu trabalhei na Praça Fria, né? Para quem não sabe, é uma praça que cuida de aperitivos, entradas, canapé, pratos frios, enfim, essa parte. E aí eu gosto bastante dessa parte porque ela é minuciosa, assim, ela requer muita atenção, detalhe. Eu gosto, mas eu prefiro a cozinha quente, assim, que são os pratos principais, sabe? Uhum. Você tinha uma pergunta, né, Kimberly? Nós falamos juntas? Tinha sim. Eu ia perguntar qual o prato que ela mais gosta, que ela faz sempre e que, assim, não sai do cardápio de jeito nenhum. Olha, que eu faço, assim, sei lá, pra minha família, pros meus amigos. Eu faço coisas simples, assim, que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de fazer massa fresca e, sei lá, é uma coisa que eu não gosto muito de repetir. Tipo, eu faço, depois eu esqueço que eu fiz, eu faço outra coisa. Eu gosto de fazer coisa não, eu gosto de ficar inventando moda, sabe? Mas aí as pessoas, tipo, meus amigos, minha família acabam pedindo pra fazer sempre isso, sabe? Então, sabe, massa fresca com uma manteiga de sálvia ou carbonara, Ai, que sabe? Essas delícia. coisinhas assim. Que Super delícia, simples, né? super simples. Pois Super. é. Ela falou massa fresca, eu falei, oi! Que É bacana. demorado de fazer, mas é fácil, sabe? Uhum. Dá Você trabalho, mas falou é em mise fácil. en place, né? É isso? Falei certo? O quê? Não entendi. Mise en place. Mise en place. Mise en place, isso. E você não quer contar pra gente o que que é? E assim, já inclui, conta pra gente o que é. E Uhum. também, assim, como que é a sua rotina dentro do restaurante? Então, quem vai começar, né, a profissão, quem tem interesse em entrar na área, ou quem está estudando, enfim, como é que é o seu dia a dia? Tá, bom. A mise en place é um pré-preparo de tudo que você vai fazer. Então, eu vou exemplificar aqui para ficar fácil para vocês.
Sabe quando você vai fazer um bolo, aí você vai pegando os ingredientes na sua casa? Ovo, leite, farinha e tal. Aí você vai pegar o açúcar e você fala, ah, não tem açúcar. Putz, aí você tem que sair para comprar açúcar. Nossa, Então, cansei de fazer isso. sabe esse momento que você fala, ah, não acredito, não tem Fermento. açúcar, vou ter que procurar açúcar. É, Marcelo, vai comprar, falta fazer o bolo então, e faltava o, farinha. sabe? Isso já aconteceu, eu tenho certeza, já aconteceu com todo mundo. O mise en place é exatamente para evitar isso. Então, assim, é o pré-preparo de tudo. Então, você pega tudo que você vai precisar, todos os ingredientes, e você faz um pré-preparo. No restaurante, né, você faz um pré-preparo. Então, não sei se as pessoas sabem, mas quando você senta para comer no restaurante, o cozinheiro não vai preparar aquilo da hora que você sentou, né? Senão demora muito. A comida já está pré-pronta, né? Então, vamos supor, um risoto. O risoto, ele é puxado, né? Refogado ali, a cebola, o arroz, e ele é pré-cozido. Então, ele é cozido até um ponto, ele fica duro, e quando o cliente chega, a gente finaliza esse risoto. Então, coloca mais o caldo, mistura, mexe até ele ficar cozido e serve. Entende? Para ser um pouco mais rápido. Então, o mise en place é esse processo de pré-preparo. E aí, a rotina, bom, eu vou falar da minha rotina no restaurante que eu trabalho hoje. É um restaurante pequeno, assim, tem 40 lugares, e a gente trabalha com reserva. Então, é tranquilo porque eu sei quantas pessoas eu vou atender naquela noite. Então, por exemplo, eu sei que essa noite eu vou ter 35 pessoas e a minha mise en place vai ser para 35 pessoas. Ponto. É mais fácil do que um restaurante que tem, sei lá, 100 lugares e gira 4 vezes na noite. Você pode receber 400 pessoas pela noite, sabe? Então, o meu restaurante que eu trabalho hoje, eu acho que é mais simples por isso. Mas a rotina não deixa de ser exaustiva, né? Eu chego bem cedo, tem que fazer toda essa parte do mise en place. Uma coisa que poucos sabem, gente, a limpeza da cozinha é dos cozinheiros, não, sabe, não tem quem faça, isso é dos cozinheiros. Então, você, sei lá, você vai usar uma higiene, você vai usar fouet, você vai usar espátula, você vai lavar tudo, né? E depois do serviço, a cozinha, o fogão, toda a bancada, a sua praça, você que limpa também. Então, assim, é bem cansativo, né? São muitas horas de pé, exige muito do seu físico, além do seu emocional. E acho que é basicamente isso, né? Não sei se eu tô esquecendo de falar mais alguma coisa. Sim, essa parte desafiante que você falou da profissão, né, que é a carga horária de trabalho, realmente tem muita dedicação. Enfim, tem uma pergunta aqui, olha, que o Varela separou para gente. Qual a culinária do mundo que você mais gosta? Não tem jeito, a que eu mais gosto é a brasileira. É a que eu mais gosto, assim. Eu acho que é uma culinária muito rica, né? Em ingrediente, em sabor. E, sei lá, tem muito para explorar, assim, né? Se a gente for parar para pensar, existem frutas que a gente nem conhece. Tipo, frutas no Amazonas, assim, que a gente nem conhece, sabe? Então, se eu fosse... Acho que se eu fosse me especializar hoje, eu me especializaria em comida brasileira, com certeza. Ai, que bacana. Tem mais algumas Que perguntas. orgulho. Mas agora, Emily, Oi? tem mais algumas perguntas. Vamos fazer agora? Vamos. Tô Peraí, orgulhosa dela, adorei. né? Ótimo. Demais, amei também. Sim, a Amei. gente tem essa tendência, né, de ficar, às vezes, desfavorecendo o país, falando, e agora com ela trazendo isso que é tão importante pra gente, que comida é super importante. Então, assim, fiquei muito Sim. orgulhosa, parabéns. Eu acho que também o legal de comida, de culinária, gastronomia, é que envolve muito a cultura, né, de um lugar. Então, vamos supor, você vai viajar para o Vietnã. Você sabe que você está conhecendo aquele lugar, que você está conhecendo a cultura, como as pessoas vivem, quando você come o que elas estão comendo, sabe? Você sai da sua bolha e você vai conhecer um negócio completamente diferente, assim. Eu acho legal explorar isso, sabe? Quando tá numa viagem, num lugar novo, porque é uma forma de você viver
como aquelas pessoas vivem, né? E tendo, sei lá, degustando um pouco da cultura. Isso que eu acho bem legal. Ah, que bacana. Conheci realmente. A gente conhece muito o país pela comida. É Sim. muito legal. Que bacana. Boa observação mesmo. Deixa eu te falar. Aqui tem uma pergunta do Jonathan Camargo. Qual a dica que você daria para quem está começando na profissão? Olha, a dica que eu daria é tenha foco, muito foco de onde você quer chegar. Porque assim, não é fácil trabalhar na cozinha, é muito puxado, puxado no físico, no psicológico, você tem que passar por muita coisa, não é bem remunerado, de jeito nenhum, não é um trabalho bem remunerado. Então, assim, quando você tem um foco, e sem contar que também trabalho de final de semana, você perde muita coisa, sabe? Você passa muito tempo trabalhando. Então, se você tem um foco, não, eu preciso passar por aqui, eu preciso aprender nesse restaurante, porque eu quero chegar em tal lugar. É muito mais fácil. Agora, se você está meio perdido, você não sabe para onde você quer ir, fica muito mais difícil de você conseguir aceitar todos os lados ruins, digamos, né? Todos os lados difíceis da profissão. Tem uma outra pergunta aqui também, do Marcelo. Dentro da cozinha do restaurante, o cozinheiro transita entre as praças? Depende do restaurante, né? Tem restaurante que sim. Se é de interesse do cozinheiro, geralmente acontece sim, né? Eu vou explicar rapidamente assim como funcionam as praças, tá? Dentro da cozinha, a cozinha é setorizada. Então, geralmente é setorizada entre praça quente, praça fria e confeitaria. Sendo que dentro da praça quente pode existir subpraças, digamos, que é a chapa, o forno, guarnição, o passe. Então, são subpraças que cada uma é responsável por uma parte do prato, digamos. Então, vamos supor, é um prato de, sei lá, risoto com filé. O risoto fica na praça da guarnição, o filé fica na praça da chapa. Essas duas praças enviam o seu produto para a praça do passe, que é onde o chefe fica, e o chefe monta esse prato com os pratos com os ingredientes que ele recebeu, entende? Então ele recebeu o arroz aqui da guarnição, recebeu o filé da chapa, ele vai montar, vai ver se está tudo certo, vai experimentar para ver se tem algum erro, se está tudo ok, e aí sim ele manda, né? Ele é o último filtro, digamos assim, antes de chegar no cliente. Aí tem a praça fria geralmente é só ela, e é uma praça bem extensa, porque geralmente tem muita coisa, tem muitas preparações dentro dessa praça. E aí tem a confeitaria, que é só doce, sobremesa, às vezes queijos saem de lá também, né? Depende muito do restaurante para ter essa divisão de praça. E aí os cozinheiros, eles podem sim transitar entre as praças, e é legal até porque é bom que todo mundo saiba fazer tudo, assim, sabe? Tem uma noção do restaurante como um todo, e se de repente um falta, se acontece alguma coisa, o outro consegue substituir, consegue ajudar, entende? E, sei lá, ou tem alguém que está muito atolado de trabalho, a pessoa de uma outra praça consegue ir, ajudar, dar uma mão. Então é bem legal fazer essa transição, sim. Nas especialidades, né? E Sim, você, quando você se forma, quando você estuda, que eu entendi que você pode fazer um curso universitário, mas pode fazer um curso técnico também de sim. formação para ser cozinheiro. Você já sai especialista em alguma área ou não? Você sai como cozinheiro, de modo geral. Então, depende, né? Eu já, assim, eu acho que gastronomia é uma profissão que muitas pessoas têm vontade de migrar, principalmente, sabe? Não é uma profissão que todo mundo começa novinho, que nem eu comecei, mas as pessoas migram. Então, eu já trabalhei com muita gente, tipo, advogado que largou tudo e foi fazer gastronomia e foi trabalhar na cozinha, sabe? E aí eu já conversei com muitas pessoas que vieram, tipo, conversar comigo, tipo, você acha que eu devia fazer gastronomia, né? Você acha que seria legal, tal? Eu gostaria de fazer por hobby, algumas pessoas também falam, né? E
Assim, se for por hobby, eu acho que não precisa fazer a faculdade, né? Tem cursos que especializam, tipo no Senac. O Senac tem vários cursos e são bem objetivos, assim, sabe? Porque a pessoa quer. Então, por exemplo, panificação, confeitaria, churrasco, sei lá, massa, sabe? Então, existem esses cursos, são muito legais. Tem também aqui em São Bernardo tem aquela escola profissionalizante, IGA, sabe? Que também é uma escola, não necessariamente é uma graduação. Então, acho que depende muito do que a pessoa busca, sabe? Se ela quer se inserir no mercado ou se ela quer já buscar uma especialização, cada um tem o seu curso específico, dá para explorar bastante. Ai, bacana. Olha só, tem Varela falou aqui que tem gente querendo saber onde você trabalha, né? Você pode me contar. Vamos visitá-la. Sim, eu trabalho no Rio, eu trabalho num restaurante chamado La Sai. É um restaurante que tem uma estrela Michelin e é um restaurante de culinária contemporânea. Então, o chefe ele trabalha com pequenos produtores locais ali do Rio e ele faz uma comida contemporânea, que é assim, é uma comida mais criativa. Então, por exemplo, ele pega um ingrediente óbvio e faz alguma coisa diferente com ele, sabe? E o foco do Laçai é principalmente legumes, né? Além de frutos do mar. Depende muito do que os fornecedores têm para oferecer, mas ele gosta de trabalhar com legumes porque é uma coisa difícil, assim. É difícil você pegar um legumes e fazer ele ficar gostoso, sabe? Mas gostoso mesmo, tipo, diferente. Então, é bem legal. Eu Ai, gosto bastante de trabalhar lá. ai, que legal. Legal. A Sim. Emily perguntou sobre as competências, né, Emily? Sim. E a criatividade, você acha que é uma competência essencial ou não? Ou não necessariamente? Ou você seguiria uma regra, a receita, enfim? Você falou que gosta de inventar muitos pratos, né? Então, É, você eu considera a acho criatividade uma competência essencial para a profissão? Eu acho que não é essencial, porque depende muito do que você da área que vai ser atuada, né? Então, por exemplo, se a pessoa for ser um chefe, realmente for um chefe de cozinha, é bom, a criatividade vai ser uma competência necessária. Agora, se ela for atuar em outras áreas, se ela for fazer consultoria, ela não precisa dessa criatividade para criar prato, sabe? Então, depende da área de atuação. Por exemplo, hoje, no que eu trabalho, eu não preciso muito dessa criatividade, porque eu estou lá mais executando do que criando, entende? Mas se um dia eu precisar, quiser abrir meu restaurante, aí seria bom. E você falou de consultoria. Uhum. Então, assim, quando você se forma ali cozinheira, você pode não atuar na área, mas sim dar suporte para quem já está atuando. Poderia ser uma coisa mais voltada para uma mentoria, uma consultoria, ou até mesmo Sim. visitar restaurantes. Pode acontecer assim? Então, eu acho que é muito difícil você conseguir fazer isso assim que você se forma, né? Porque, querendo ou não, o consultor ele precisa ter uma bagagem, né? Ele precisa ter um conhecimento e entender daquele assunto. Então, eu acho que precisa sei lá, de uma bagagem prévia antes para conseguir dar uma consultoria para um outro restaurante, né? Como você vai conseguir aconselhar alguém se você nunca trabalhou na área, entende? Então, mas é uma opção, assim, para quem faz gastronomia a longo prazo, né? Inclusive, é uma coisa que eu penso também. Mas é uma área, né, de atuação. A gastronomia não, sei lá, ela é ampla, mas ao mesmo tempo ela não é. Ela é ampla no sentido de você consegue trabalhar em cozinhas diferentes. Por exemplo, você consegue trabalhar no navio, você consegue trabalhar em hotel, você consegue trabalhar em vários tipos de restaurante, desde fast food até upscale, sabe? Mas é um pouco limitado em relação a, beleza, você vai ser cozinheiro, você vai ser consultor, que mais, sabe? É um pouco limitado nessa questão, assim. Você vai ter seu restaurante, você vai abrir, sei lá, uma marca de comida, sabe? Tipo, uma marca que vende um produto específico, assim, tipo molho, entende?
Pegando esse Então, gancho, olha, nessa questão que a gente falou né, de consultoria, né, mentoria, abrir restaurante ou não, como é que fica a remuneração, né? Quanto é que ganha um cozinheiro? Acho que isso é importante para o pessoal que nos assiste, para ter uma noção. Pode ser início de carreira, ou mais para frente, enfim, quando estiver mais experiente. bom, como eu falei, não é muito bem remunerado, assim. Sei lá, é uma área bem ingrata e o cozinheiro, hoje em dia, vai ganhar, assim, na média de 1.500 até uns 3.000, por aí. Mas depende muito também do restaurante. Uma coisa que faz muita diferença no salário do cozinheiro é a caixinha, que a caixinha são os 10% que você paga quando você vai no restaurante, né? Então, aqueles 10% ele é dividido entre a cozinha e o salão, e isso integra o salário. Então, por favor, gente, paguem os 10%, tá? Faz muita diferença. E, bom, Pois é, mas aí a gente tem, né? A gente tem. E aí, o salário de chefe, aí depende, assim, sei lá, se for um chefe executivo de um hotel, pode ser 20 mil, pode ser 30 mil, depende muito da posição, de onde trabalha. Claro que quando você é proprietário do restaurante, né, você consegue ganhar muito mais. Mas, assim, saiba que enquanto for o período de aprendizagem, que vocês estiverem passando por essas cozinhas para aprender, para pegar um nome no currículo, não vai ser muito, o salário não vai ser muito, como diz, compensador, né? Satisfatório. Satisfatório. Sim, Satisfatório. entendi. Mas aí, puxando aqui para o meu lado, vou puxar aqui para as mídias sociais. Hoje Uhum. você acredita que um cozinheiro, ou até mesmo outra profissão, né? Vamos falar um cozinheiro porque você está nessa profissão. Você acredita que as mídias sociais são importantes para vocês, assim, e tem bastante chefe que entra nessa? Ou você acha que no seu meio ainda é um pouquinho novo, assim, expor prato, essas coisas? Eu acho que depende, assim, por exemplo, o meu chefe, como no papel dele de chefe, é muito importante. Eu acho que ele precisa das redes sociais para, sei lá, promove o restaurante, sabe? Faz as pessoas conhecerem. Às vezes a pessoa olha o restaurante por cima, assim, fala, tá bom. Mas quando você conhece a história, né? O que acontece ali, o que é vendido, a experiência que tem ali, é muito mais válida, sabe? As pessoas têm muito mais vontade. Então, eu acho que para um chefe realmente é necessário. Agora, assim, para cozinheiro, não sei, eu acho que ainda é uma coisa nova que precisa ser explorada, assim, entende? Verdade, com E certeza. não, eu acho que também é utilizado, sei lá, eu tenho amigos cozinheiros que têm um perfil mais profissional, assim, é legal para como um portfólio, sabe? Né? Não necessariamente de venda, mas assim, de trabalho. Então é legal por isso. Interessante. Meninas, a gente tem várias perguntas aqui. Alice, a gente vai precisar fazer outro toque. Vamos fazer. Nossa, que delícia que tá, né? Tá muito bom conversar Sim. com você. Olha só, deixa eu ver mais alguma aqui. Existe, da Letícia, tem uma pergunta da Letícia. Existe diferença na dinâmica de um restaurante normal e um restaurante estrelado? Sim, boa pergunta. Existe muita diferença. Eu vou explicar para quem não sabe o que é um restaurante estrelado, tá? Bom, existe o guia Michelin, que é Michelin das rodas, né? Dos pneus Michelin. Esse guia ele foi criado, sei lá, muitos anos atrás, eu não sei se 1800 e pouquinho, 1900 e pouquinho, que era um guia que era para classificar hotéis e restaurantes. E esse guia, ele classificava em 3 estrelas, 2 ou 1 estrela. 3 estrelas significa que é um lugar longe, mas vale a pena a viagem, porque a comida é excepcional, a experiência é excepcional. 2 estrelas é tipo,
tá, você vai para aquele lugar, você vai, sei lá, você vai para Paris, você vai estar em Paris, então vai lá porque vale a pena. E uma estrela é tipo, se você tá nessa redondeza, se você mora por aqui, pode ir nesse lugar que vale a pena. Com o intuito deles venderem mais pneus. Então, assim, quanto mais você anda com o carro, mais pneu você gasta. Então, eles criaram esse guia. E isso há muito tempo atrás, só que esse é o prêmio, assim, mais, sei lá, acho que é o mais utilizado até hoje no mundo, né? Principalmente na França. A França, o Guia Michelin da França sei lá, uma bíblia. Aqui no Brasil só tem em São Paulo e no Rio essa classificação, sabe? Então, é isso. Então, essa é a classificação do Guia Michelin. E aí, um restaurante Michelin, ele tem alguns pré-requisitos, né, para ele ter esse prêmio. Então, ele não pode ser um restaurante muito grande, porque, assim, quanto maior for o restaurante, ele não consegue servir tão bem, né? É diferente você fazer comida para 200 pessoas e você fazer comida para 20 pessoas, né? Você consegue ter muito mais precisão e fazer muito, muito melhor quando são menos pessoas. Então, essa é uma das principais diferenças, assim. Quando é um restaurante estrelado, a gente tem que fazer as coisas com muito mais, como fala? Excelência, sabe? Se a gente, por exemplo, eu falei que a gente lá trabalha com reservas. Então, vamos supor, eu tenho que fazer 35 porções de abóbora assada, tá? Então, eu vou lá, asso 40 porções. Aí eu pego dessas 40, seleciono quais são as 35 melhores, sabe? A gente vai tudo fazendo um filtro do filtro do filtro do filtro, para quando chega no prato do cliente, a gente sabe que é o melhor do melhor. Não tem como estar melhor que aquilo, entende? E aí, quando num restaurante que não é estrelado, essa não é uma preocupação tão grande, assim. É tipo, tá bom, o prato tá aqui, tá bem feito, beleza, é isso. Não precisa ser tão filtrado, assim, sabe? Tão minucioso, entende? Isso impacta na carreira do cozinheiro? Eu acho que impacta muito, porque quando você trabalha num restaurante Michelin, você consegue ter um olhar mais crítico sobre o seu próprio trabalho, sabe? Você começa a perceber que talvez antes você não percebia, mas assim, trabalhando, seu chefe fala, presta atenção, olha o que você fez aqui, né? Compara esse com esse. O que você acha que tá melhor? Aí você começa a ter um olhar muito mais crítico, muito mais refinado, sabe? Assim, então faz muita diferença, assim, para o crescimento pessoal, principalmente. Entendi. E ainda falando sobre impacto, né? Até a gente já ia falar, mas para o final, a gente já está quase no final, passou rápido demais. Nossa, muito, sim. Oh, né? Mas a Temos que fazer outro. sim. A Bárbara Yumi, ela está perguntando, ela fez uma pergunta em relação à pandemia. Então, eu imagino que deve ter impactado, né? Como impactou na vida de todos nós, né? No mundo todo. Mas Sim. como foi a dinâmica de trabalhar no restaurante durante a pandemia? Houve uma mudança de proposta em relação ao atendimento presencial e mercado de delivery, por exemplo? Ah, sim. Bom, vou dar o exemplo do La Salle, né, que é o restaurante que eu trabalho. Quando teve aquele primeiro lockdown, onde tudo fechou e tal, eles precisaram pensar num jeito novo de manter sei lá, o restaurante funcionando e para conseguir pagar os funcionários, não fechar, etc. E aí eles inventaram o Empório La Salle, que era um negócio mais você terminava a refeição em casa. Então é como se a gente vendesse a mise en place e aí você pegava essa cesta da mise en place e você terminava a refeição em casa, sabe? É bem legal, é uma experiência, né? Tinha um vídeo do chefe que ia junto com a cesta, aí você assistia o vídeo, reproduzia o que o chefe faz no restaurante, você reproduzia em casa, era bem legal. Só que aí, beleza, teve lockdown, a gente sabe, passou um ano e esse negócio meio que, ok, já deu, perdeu a graça, né? O que a gente via graça no lockdown lá do ano passado não tem mais graça esse ano, né? Tipo, skincare em casa,
ficar de pijama o dia inteiro, já deu já, né? Ninguém aguenta mais. Não. E aí, então. E aí, esse ano, a gente mudou, a gente tá fazendo delivery pronto, assim, tipo, tá, chega, já cozinhei em casa, agora eu quero comer, tô com fome, entrega logo, sabe? Assim, então, é o delivery de comida pronta. Só que é uma comida diferente, porque, assim, lá no restaurante a gente trabalha com menu degustação. Então, não tem como mandar um menu degustação por delivery. Então, é um cardápio diferente, é um cardápio de comida casual, sabe? De restaurante casual. Então, tem prato, sei lá, nhoque, sabe? Frango assado, coisas assim, simples, que dá para fazer uma entrega bem feita. Uhum, sem prejudicar, né, o alimento, imagina, porque tem o translado, enfim, né, transitar de um lugar. Exatamente. Tem que pensar nisso também na hora do delivery, né? Uhum, Como a comida vai chegar para o cliente. uhum. Isso também faz muita diferença. Olha só, Alice, tem uma pergunta da Laura muito interessante também, que fala sobre a grade curricular, né, na sua formação. Acho que para o nosso público que quer se especializar, ou tem interesse, ou quem sabe, né, Uhum. vai, Migrar. vai ter interesse a partir desse nosso Talks. Então, ela Sim. pergunta, como são separadas as matérias na faculdade? Né? Fale um pouco sobre a grade curricular. Então, acho que é bacana também você contar um pouquinho para a gente. E aí, É legal. complementando essa pergunta, né? Vocês têm área de gestão de pessoas? Porque tem uma outra pergunta aqui também que fizeram, falando como funciona a liderança, né, dentro da cozinha, a gestão de pessoas. Então, se você puder falar das duas coisas. Tá. Bom, a grade curricular, ela é basicamente separada em teórica e prática. Então, a gente tem as aulas teóricas, por exemplo, nutrição, microbiologia, que envolve a segurança alimentar, sabe? Por exemplo, você está manuseando uma carne em cima da tábua. Você não pode, por exemplo, manusear na mesma tábua carne e peixe, sabe? Toda essa segurança alimentar para evitar intoxicação, bactérias, enfim. Então, a gente tem microbiologia, tem nutrição, tem gestão administrativa de alimentos e bebidas, tem. O que mais? Agora não lembro. E aí, na prática, tem culinárias específicas. Então, tem cozinha italiana, tem cozinha francesa, tem técnicas básicas, tem confeitaria, tem garde-manger, que é entradas, buffets, pratos frios, tem brasileira, enologia, então é dividida assim, e não tem gestão de pessoas, o que eu acho que erraram feio, né? Porque assim, precisa muito. Dentro da cozinha, eu acho que essa falta da gestão de pessoas acaba resultando num ambiente, sei lá, às vezes não muito agradável, sabe? É uma coisa que eu vejo que a minha geração, assim, de cozinheiros, a gente tenta quebrar isso, sabe? Porque, querendo ou não, a cozinha é uma coisa, a profissão, assim, é uma coisa muito arcaica, que vem de um pensamento militar, que vem de um pensamento machista, sabe? Assim, de um pensamento muito engessado. Então, às vezes, isso acaba sendo um pouco difícil, assim, no dia a dia. E também por ser um ambiente muito informal, né? Assim, não é que nem num mundo corporativo, que se você xinga alguma pessoa, você vai, sei lá, isso vai pegar muito mal pra você. No ambiente informal é tipo, tá, você xinga de volta, sabe? Assim, e isso acaba gerando um ambiente muito mais estressante. Então, eu acho que faz falta essa gestão. E eu acho que cabe ao chefe, né, ao proprietário do restaurante em questão, trabalhar isso com os cozinheiros. Então, por exemplo, no restaurante que eu trabalho, a gente tem reunião todos os dias. Uma pequena reunião, assim, 5 minutos. Mas assim, que a gente consegue falar sobre as reservas do dia, que a gente consegue falar sobre algum problema que teve, algum produto que faltou, mas aqui a gente consegue conversar também sobre as questões, sabe, que acabam conflitando. Então, acho que é uma coisa que precisa ser trabalhada. Sim, agora
triste ouvir isso, né? Que tem nesse ambiente, porque o ambiente informal não quer dizer um ambiente desrespeitoso, não deveria, pelo menos. O respeito tem que ocorrer tanto no ambiente formal quanto no ambiente informal. Uhum. Eu acho que vai muito do líder, né? Dele conduzir. Sim, sem dúvida. Até que você falou, né? A gestão de pessoas, ela não é trabalhada, a liderança, ela não é trabalhada dentro da universidade, e é muito importante, mas além da liderança também, o respeito ao ser humano. Sim. É verdade? Sim, verdade. Exatamente. E até porque às vezes a gente imagina que um ambiente informal ele vai criar um vínculo, uma intimidade muito maior, porque você não está engessado, né? E aí quando a gente ouve essas coisas assim, a gente fica um pouquinho triste, né? Mas por não ter essa coisa da empatia. Às vezes a gente tá bravo e tudo mais, mas precisa também ter o respeito pelo outro. É claro que pode ser uma coisa cultural também, né? Como você falou da sua profissão e tantas outras que são mais informais. Mas, assim, como você falou também, já te parafraseando, a sua geração, né, é uma geração que vem ali para quebrar essas barreiras e a gente espera que seja realmente uma coisa mais prazerosa estar dentro dessas cozinhas, mesmo que informais. Sim. E lidar com as duas coisas, né? Quer dizer, você ter a informalidade, que é bacana, né? Que gera empatia, gera intimidade, é verdade, gera aproximação entre as pessoas. O informal, ele tem uma tendência de afastar-nos, né? Uns dos outros. Mas a informalidade é com respeito, né? Com uma comunicação não violenta, isso vai fazer toda a diferença. E você falou do machismo, né? E tem uma pergunta aqui também, eu acho que foi a Letícia, se não me engano, que perguntou sobre como é o machismo, né, dentro do ambiente de cozinha. E a gente estava na nossa pauta também falar sobre isso, né? Você falou já sobre, mas é engraçado, para mim, cozinha tinha nome de mãe, sabe assim, nome de vó, de família, mas ligado à mulher. O ambiente é machista das cozinhas. Então, tem, né? Exatamente. As pessoas associam a cozinha com mãe, com vó, com dona de casa. Tem essa mentalidade. Só que a cozinha profissional, ela foi construída desde então por homens, assim. Escoffier, Carême, sabe? Lohan, são chefes homens que construíram essa gastronomia do jeito que a gente conhece hoje. Então, dentro do ambiente profissional, a maioria é homem, né? Então, assim, desde que eu trabalho na área, eu sempre trabalhei com mais homens do que mulheres, entende? E acaba sendo um pouco difícil porque já é um ambiente informal, tem mais homens, assim, né? É um pouco difícil, desafiador, eu diria, por isso, assim. Mas eu acho que também as mulheres que estão nessa profissão, elas têm que elas buscam um espaço assim e é um pouco complicado porque, sei lá, é um espaço de respeito pelo trabalho, sabe? Às vezes você chega num lugar e você precisa provar o seu trabalho porque você é mulher, tipo, você não aguenta porque você não aguenta levar isso, você não aguenta o cansaço, sabe? Assim, eu acho que fora do Brasil é ainda pior esse machismo do que aqui, assim, sabe? Principalmente na Europa, porque lá tem ainda essa cultura bem enraizada, assim. E eu acho que aqui, como eu falei, a minha geração, os meninos da minha geração, eles já têm uma mentalidade mais aberta em relação a isso, assim, sabe? Então, sei lá, se por algum acaso eles têm algum comportamento que você fala, cara, não foi legal. Eles já, tipo, repensam, sabe? Não, desculpa. Mas, assim, é uma coisa que ainda, acho que ainda tá a gente ainda tenta desconstruir, mas acho que como muita coisa dentro da sociedade que foi culturalmente machista, né? Não só na cozinha. Não, é como você falou, desconstruir, né? Nós precisamos desconstruir para construir o novo. Quer dizer, então a gente sofre em muitas áreas, não é só na gastronomia, na cozinha, enfim.
mas a gente sofre em outras áreas também, assim como a mulher na liderança sofre muito. Sim. Tem o preconceito, tem as diferenças de remuneração também. Então, a gente está caminhando. Eu não acho que nós estamos ainda de igual para igual, mas nós estamos aos poucos caminhando e conquistando. Eu acho que uma dificuldade assim, que eu já senti na pele foi de assim, ser uma mulher que precisa ensinar um homem, sabe? Isso eu acho que para eles é muito difícil, assim, principalmente se é um homem mais velho, sabe? Eu já tive essa experiência e não foi muito legal. Um homem que tinha acabado de fazer uma transição de carreira, foi trabalhar no restaurante, caiu na minha praça, eu precisava ensiná-lo. E aí, sabe, ele não olhava no meu olho, tipo, sabe, era muito difícil, assim, então, como eu falei, né, nessa área eu tenho que querer muito, então, isso é só mais uma das coisas que você tem que querer muito para passar por cima. Verdade. Nossa, a gente está fechando uma hora, que pena. Muito rapidinho. Mas, assim, nós temos muita pergunta, assim, muitas perguntas. Tentei Separei um passar. monte. Eu também. Separado um monte, anotei um monte. A gente vai ter que fazer outra, Alice. Sim, a Fala gente faz. que você precisa de horário para fazer outro talks conosco. A gente faz. A gente Chama ele também, a gente É vai mesmo. falando. Excelente ideia. Ai, mas foi incrível. Assim, descobrimos coisas que a gente nunca imaginou, né, Dê? A gente nunca imaginou. Muita coisa do que você disse, assim, sensacional, adorei, parabéns. Obrigada. E Alice, você quer deixar uma mensagem final aqui para o nosso encontro, para as pessoas que estão assistindo? Só que, gente, a profissão é muito difícil, você tem que querer muito, mas assim, compensa, sabe? Quando você gosta e você faz aquilo com prazer, você se dedica, você consegue se aprimorar. Um dia sempre pode ser melhor que o outro, sempre, sempre. A cozinha nunca vai ter um dia igual ao outro, e isso é muito motivador, porque você consegue sempre se superar, sabe? Ser melhor que o dia anterior. Então eu acho que é bem legal e assim, tem muito lugar, a gastronomia é uma profissão que ainda está sendo construída, assim, reconstruída. A gente tem muito espaço para conquistar ainda, então, sei lá, vale a pena explorar para quem realmente gosta. Ai, que bacana. Ai, que Obrigada. linda. Deu uma vontade de fazer um curso, não deu muito. Faz que é legal. Vou fazer. Eu vou levar o meu orégano para um curso, porque eu só sei usar orégano. Boa, adoro Vou orégano. levar, vou fazer. Agora vou sair daqui mais chefe ainda. Foi ótimo. Obrigada, Foi meninas. ótimo. Adorei fazer aqui a live com vocês. Obrigada pelo convite, Denise. Muito obrigada por ter aceitado. Eu sei que a sua agenda é super apertada, mas eu agradeço demais. Eu acredito que a gente, com esse programa, com esse projeto, a gente pode fazer diferença na vida das pessoas e olhar um pouco fora da caixinha, né? Olhar para fora dela e falar, nossa, por que não? Né? Por que não fazer algo diferente? Por que não fazer uma transição, fazer essa mudança? Adorei de você ter compartilhado que tem pessoas que saem, por exemplo, do direito, né, de uma área totalmente diferente e vão para a gastronomia, mesmo mais em idade mais avançada, como eu, por exemplo, né, mais velhinha, né, que pode cozinhar durante muito tempo. Né? Muito bacana. Nunca é tarde, gente. Nunca é tarde para nenhuma transição, tanto para a cozinha quanto para um hobby novo também. Às vezes você quer fazer de hobby, quer agradar a família e tá tudo bem, né? A gente estando feliz é o que importa. É isso mesmo. Então, obrigada. Obrigada a vocês. Um beijo. Tchau, Beijo, gente. obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.